Olá pessoal, tudo bem? Segue para o quinto episódio do Código da Cirurgia Guiada, um programa gratuito. Quem perdeu os episódios, entrar lá no YouTube da Planejamento Express, tá? Então lá você vai ter todos os episódios e mais outras coisas interessantes, como softwares. Então aproveitar aí, ok? Lá tem muito tutorial. Então vamos começar hoje o caso, né? E vamos falar de outro kit hoje. Hoje nós vamos falar sobre o EasyGuide, né? Eu venho falando de vários kits, Trauma, falei do kit NGS da Neodente. Então, ao longo desses episódios, nós vamos falar de vários kits diferentes. Hoje nós vamos falar do kit EasyGuide, que é o kit que eu tenho usado bastante na minha clínica pela praticidade, tá? Mas como tudo na vida, tem seus prós e contras, tá? E a gente vai ao longo desse episódio, a gente vai falar as grandes vantagens, que eu acho que ele tem muito mais vantagem do que desvantagem, mas em alguns casos ele não consegue resolver por total, como tudo na vida, ok? Vamos começar com esse caso. Esse caso foi feita uma extração nessa região de 15. Eu coloquei o bióide, esperei 4 meses para depois fazer uma nova tomografia. Como eu sempre falo, desde o primeiro dia, moldagem total ou escaneamento total de ambos os arcos, mordida a oclusão. Não se esqueçam que o paciente vem procurar dente, ele não vem procurar implante, então a gente tem que dar todas as condições para a gente conseguir planejar dentro do critério oclusal ideal. Tá? Então, depois, vamos pedir na radiologia, para quem não assistiu, sempre uma DICOM total e um arquivo total. Né? A maioria das radiologias hoje elas já estão preparadas para fazer isso. Caso você ainda não tenha Scania, isso não é um empecilho para você começar na cirurgia guiada. Tá? Depois disso, nós vamos fazer a sobreposição. Você tem na primeira aula do código, mas a gente faz uma sobreposição, a gente cria um paciente virtual. Esse paciente virtual, a partir daí nós começamos a planejar. Sempre começamos a planejar através de quê? Através do enceramento diagnóstico. Então a gente pega o paciente, como vocês estão vendo aqui, eu vou botar a ponteira laser ó, aqui, ó. Então a gente tem o caso inicial, inseramos aqui o molar, né, no caso o 16, e depois o 15. E agora sim, a partir desses dados, eu posso começar a pensar em implante. Então, a gente aqui no Planejamento Express tem uma missão de devolver função primeiro, depois estética, e aí sim, né, planejar o implante. Então, essa é a nossa premissa aqui dentro. Tá? Então, depois disso, ó, a gente começa a ter um paciente na mão, um paciente virtual. Com isso, ó, eu tenho aqui ó, um enxerto, então foi feito, eu extraí esse dente, coloquei como eu falei para vocês, o biose, né? E botamos nessa região. Então, a cicatrização foi bem legal, né? Usamos aqui o PRF também, que é uma coisa que eu uso bastante, sabendo que o PRF ele vai me ajudar na cicatrização mais de tecido mole do que criação óssea. Então a gente já tem isso, né? Foi um dos percussores de PRF aqui no Brasil e eu uso ele constantemente, mas sabendo hoje como ele funciona, tá? Então depois disso nós temos essa imagem radiográfica aqui, né? Bem favorável para colocar no implante, né? Mantive aqui a tábua óssea vestibular, um caso bem favorável. Ah, Welson, por que você não colocou logo carga imediata? Por quê? Porque o paciente aqui tinha pouca área de retenção nessa região aqui, então a gente preferiu fazer em 2 tempos. Tá? Depois disso, fizemos o planejamento do implante, um implante de 3,75 por 10, Helix Neodente. Tá? Planejamento super tranquilo, posicionamento do implante saindo no centro da mesa oclusal, osso para dar e vender, graças a Deus, né? Consegui fazer a manutenção desse alvéolo. Tá? Depois disso, fizemos o planejamento, né? O implante saindo aqui na mesa oclusal,
E aí nós temos o paciente virtual, né, de forma tranquila nessa região aqui, ó. Eu tenho aqui meu paciente, eu consigo ver ele totalmente, né, previsível. Ok? Então esse vídeo aí vai me auxiliar, né, como abordar esse caso para o cliente. Está vendo? Um implante bem colocado. Vamos fazer uma visão mais alongada para você ver o posicionamento do implante. Uma área enxertada aqui nessa região, né? E com isso, ó, conseguir bicorticalizar o implante. A gente viu que eu excedia aqui a margem de segurança, que eu falei no episódio passado, mas eu queria corticalizar esse implante para uma possível carga imediata. Tá? Depois disso, aqui vamos apresentar o kit. É um kit bem simples, é um kit que eu gosto muito de usar pela praticidade e foi o primeiro, depois as outras empresas seguiram o caminho, né? Não tem nada contra, é legal, né? O negócio é a gente facilitar a nossa clínica. Então, é um kit bem interessante, você tem um punch aqui, ó. Eu vou mostrar isso passo a passo para vocês. Nós temos o punch, nós temos uma broca plana, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, que ela é super importante nesse kit. Temos a broca piloto e depois nós vamos para a broca de L8, L10, L11 e L13. E aí tem a primeira grande limitação. O kit ele só vai até 13 milímetros, tá? Então, implante de 16, você pode até fazer, mas só que você vai ter que complementar de forma manual, não guiada, tá? Então, aqui, ó, nós temos o kit, hoje, o kit Narrow, que é o de 2.9, nós temos o kit estreito, que é esse que vai fazer implante de 3,75, de 3,5, e depois nós temos o regular, que vai de 4,5, 4, 4,5 e 5. Então, você tem, por exemplo, se você for usar esse kit, você vai ter que ter 3 kits. Um para 3,5, 3,75, outro para 2,9 e outro para 4, para 4,5 e 4,3. Beleza? Beleza. Mas é um kit bem compacto, né? O offset dele, né? O que é o offset? Que a gente já falou nos outros áudios do código. Ele é de 10 milímetros, que é a distância, né? No caso da neodente, do topo do implante até o topo da anilha. Então, essa altura é 10 milímetros com a anilha de 4, tá? No kit. Então, as anilhas têm altura 4 no kit EasyGuide, tá? Conhecendo a broca, tá? Então, esse kit é bem legal, por quê? Porque você não precisa ter redutor de broca. Então, ele tem uma broca com um corpo, né, que cabe dentro da anilha sem folga, tá? E com isso, você não precisa botar aquelas brocas redutoras que a gente viu nos 3 kits passados. Então, isso realmente torna a cirurgia mais dinâmica, tá? Então, aqui você tem um stop também, ela não consegue descer, né? Ela tem um stop, a gente vai ver isso na cirurgia, então você instrumenta de forma mais fácil, né? O stop está aqui, onde a anilha ela não deixa a broca vazar, tá? Essa parte ativa é o tamanho do implante e aqui, nessa área aqui, ó, é o offset, ok? Tem uma ponta aqui ativa, tá? E aqui, ó, seria isso. Nesse caso que a gente planejou, seria um implante de 3,5, de 3,75 por 10. Então, o que nós vamos usar aqui? A broca inicial, que é a broca piloto, e depois usar a de 3,5, e ela já vem na altura da broca. Então, é uma broca com alturas padrões, né? Então, facilita. Por exemplo, nós vamos ter uma sequência de só brocas de 10. Então, nós não vamos precisar trocar. Se eu vou botar um implante de 10, eu vou até o final, como eu vou mostrar no kit para vocês. Então, nós temos a de 3,5 e 3,75. Se o osso tiver um pouco mais duro, nós vamos entrar com a de 3,75 mais, que é um plus. Quem trabalha com neodente uma fresagem um pouco mais rígida, né? E temos o outro kit, que é o kit que eu falei para vocês, que dá para fazer o de 4, 4,3 e 5, que é o kit regular.
ok? Então são 2 kits, na verdade são 3 que eu falei que agora lançou o Nero, né, há pouco menos de um ano, tá? Então vamos para a grande diferença, no meu modo de ver, né, é que aqui, ó, como eu falei para vocês, nós não vamos precisar das handles redutoras, né, daquelas colheres. Né, e isso realmente facilita sobremaneira a nossa abordagem cirúrgica. Tá? Então, outra grande mudança, né? A gente está vendo a evolução, né? Aqui a gente já está fazendo, né, os nossos guias mais extensos. Quem assistiu o episódio 4, isso é uma evolução, né? Guias já um pouco mais extensos, com janela de inspeção. Tá? Essa janela de inspeção é super importante, porque a gente vai conseguir ver se o guia está adaptado. Tá? Então, isso é super importante hoje a gente fazer essas janelas de inspeção, tá? Para a gente ver se realmente, se eu fizer o guia assim, né, eu não vou saber se ele está adaptado até o final. Então, com essa janela, eu consigo avaliar de forma mais clínica. Tá? Então, a grande diferença é você, nesse kit, não vai mais precisar dessas colheres. Tá? No kit de guide, a broca, ela tem a espessura da anilha, aquela parte não ativa da broca, né, da fresa, tá? E aí a gente consegue não ter não, a necessidade de usar essas colheres. Tá? Então, essas colheres que eu estou mostrando aqui para vocês relembrarem, nós não vamos utilizar mais. Isso facilita de sobremaneira, ó, isso facilita de sobremaneira você operar o paciente, tá vendo? Então, a própria broca, esse corpo da broca aqui, ó, que eu estou mostrando, ele entra na anilha de forma justa, que impede a distorção daquela área. Tá? Vamos começar o início do kit. O início do kit é bem tranquilo, né? Como todo kit tem a broca punch. Tem a broca punch para o estreito, para o narrow e para o regular. Aqui estão mostrando do estreito. Nós vamos botar um implante de 3,75, né? Então o kit estreito é o 3,5 e 3,75, beleza? Provamos a guia. Aqui a gente consegue ver através, né, da ponta do canino, a ponta que ela está adaptada, né, a ponta aqui do molar. Então a gente consegue sempre avaliar a adaptação da guia com essa janela de inspeção. Tá? Depois disso, nós vamos pegar a broca punch, pegamos a broca punch, né, entramos com ela, tá? Fazendo a cirurgia, e a rotação é um pouco menor da broca punch, tá? Aqui está, ó, o punch, e nós viemos aqui com um molde ou com qualquer outro instrumental para remover esse punch. Tem gente que ressutura isso, aí fica a critério de cada um, e a gente joga fora, tá? Na verdade é um mini conjuntivo aí epitelial, né? E depois é o grande questão desse kit. Quando eu comecei a usar esse kit no passado, eu utilizava muito pouco essa broca, que é a broca de aplanamento. Hoje eu uso rotineiramente. Por quê? O kit, é muito comum a gente ter o quê? A gente ter picos ósseos. E essa broca, a função dela é aplanar o osso. Tá? Por quê? Depois nós vamos vir com uma broca que é uma broca piloto, diferente, onde ela tem um corpo, né, e tem só uma pontinha. Então, é importante no kit Guide, eu vou falar que é a grande dica da aula, usar essa broca plana para facilitar a instrumentação. Tá? Então, é uma coisa muito importante usar essa broca plana. Tá? Depois vemos com a broca piloto, essa broca aqui, ó, né? De novo, temos ela também no formato tanto do estreito, do narrow e do regular, tá? Usamos essa broca aqui, ó,
como se fosse uma broca piloto mesmo, fazendo a primeira guia da perfuração, tá? Então usamos ela. Outra coisa, toda vez que eu uso uma fresa, eu irrigo, tiro meu guia, ou se não tiver com um pino de fixação, eu vou irrigar bem para tirar os debris ósseos. Isso faz toda a diferença no meu modo de ver, tá? Às vezes fica osso retido ali e pode até levar à perda do implante, tá? Então, lave bem, né? Hoje nós temos kits já com irrigações externas, com acoplados, né? Mas mesmo assim, eu irrigo com uma seringa, soro, bem lá dentro do alvéolo pós-fresa. Acho que esse é o grande trunfo para a gente se dar bem na cirurgia guiada. Então, depois disso, ó, como eu vou colocar, e aí começa a gente ter algumas coisas. A cirurgia guiada, ela tem que seguir os conceitos da cirurgia convencional. Se eu tenho um osso mais duro, eu vou sobre-instrumentar para o meu implante descer. Se eu tenho um osso muito mole, né, o osso um pouco denso, né, trabecular, muito trabecular, que você já vê na radiografia, né, eu vou subinstrumentar. Então, a cirurgia guiada, por exemplo, eu vou botar implante 3,75, mas eu perfurei com 3,5 e já vi que o osso está igual uma manteiga, né, igual um isopor, eu vou parar ali e vou entrar com a minha broca. Então, os mesmos princípios que você tem numa cirurgia convencional, você vai usar aqui, tá? Então, a gente sempre manda um relatório cirúrgico baseado, né, em uma análise de computador, né? E a gente faz uma sugestão, mas a clínica é soberana. A clínica é soberana, tá? Então, dependendo da densidade óssea, você pode jogar, né? E no EasyGuide é muito fácil, por quê? Porque o tamanho da broca ele já é perfeito. Quando você começa a instrumentar, ele tem um stop. Então, se você botar de 10, você vai parar no de 10. E isso te dá uma segurança muito grande. Então, aqui, ó, estou entrando com a broca de 3,5, vi que o osso estava macio, então eu não vou com a de 3,75, tá? Porque eu vi que era uma área enxertada, então eu já poderia entrar. Então, isso depende clinicamente como a gente vai abordar isso, tá? Então, a densidade óssea, instrumentação, às vezes precisa um pouco de feeling, tá? Principalmente se você for fazer um provisório imediato, uma carga imediata, tá? Então, aqui, ó, eu entrando, ó, com a broca, tá? E senti que o osso estava bem macio, né? Então, eu não precisei entrar com a de 3,75, tá? Parei na 3,5, ok? Levar o implante. Levar o implante é uma coisa que também, às vezes, né, agarra, né, o monta-implante, essa parte aqui. Então, a gente desenvolveu uma técnica lá na BO, que é o seguinte, a gente lava bem, porque que agarra, né? Geralmente é debris de osso, de sangue coagulado, algumas partículas ósseas. Então a gente irriga aqui muito com soro e depois coloca aqui, ó, uma vaselina, mas é só que nessa pega o microbrush, bota a vaselinazinha aqui. Com isso, praticamente eu não tenho mais meu monta agarrado no guia. Isso também é uma outra dica clínica, importantíssima. Então, são essas coisas que a gente vai falar aqui no código da guiada. De novo, ó, é aqui, não é aqui a vaselina, é nessa região. Tá vendo essas bolinhas aqui, ó? Essas bolinhas aqui devem ficar preferencialmente na vestibular, tá? Porque caso você necessite de uma peça onde você tem, por exemplo, o Exact da Neodente, onde você precise um posicionamento reproduzível, ou caso você vá usar um angulado, que não é esse caso, tá? Você com isso aqui você tem uma boa referência, ok? Tomar uma água aqui e vamos seguir. E vai seguindo aqui levando o implante.
tá? De forma totalmente guiada. Então, levando aqui o implante, aí você pode dar o torque de 35, enfim, ou fazer a complementação com o catraca, tá? Colocamos o implante, tá? Não dê carga imediata, tá? Por que você não deu? Ah, porque eu não quis dar, tá? Mas poderia dar, tá? Deu um bom travamento. Eu vou esperar, nesse caso, é um implante Helix Aqua. Em 2 meses eu venho reabertura e vocês vão ver isso no código guiada, como eu escolhi esse componente antes da cirurgia, que é a próxima live, que é prever tudo, né? Antes da cirurgia, hoje eu escolho o meu componente que eu vou usar. Realmente o planejamento reverso. Aqui eu botei um cicatrizador de 2 milímetros, tá? Né? Mas o pós-operatório é bem interessante. Então tá aqui o que eu planejei e tá aqui o que aconteceu. Então tá aqui como deve ser a cirurgia. Ok? Então, o caso aqui, para vocês verem, pós-operatório. Então, uma cirurgia totalmente previsível, tá? O pós-operatório aqui. Ok, galera? Vejo vocês sexta-feira, né, no código da guiada. Já vamos falar agora de uma quê? Como escolher esse componente antes. Nós vamos fazer tudo antes para entrar na cirurgia de forma completa, plena, tá? Ok? Quem perdeu os outros episódios está no YouTube. Vejo vocês na próxima sexta-feira aqui no Código da Cirurgia Guiada. Um forte abraço.